Olá, queridos! Vamos lá, então, dar sequência. Vamos revisar a aula 6.2. Vamos lá, para que possamos corrigir as atividades. Muito bem, aula 6.2. Vamos falar sobre ciência, tecnologia e valores, né? Fizemos abordagem aí sobre o senso comum, no qual vocês já compreenderam que o senso comum são as nossas crenças, né? As nossas experiências do dia a dia, também são tradições, né? Muitas vezes são conhecimentos que vêm lá das tradições familiares, no qual uma explicação sobre a realidade. Então, é o conhecimento que nos situa no cotidiano. Deixa eu colocar aqui meu pincelzinho. Para compreendê-lo e agir sobre ele. Mas trata também de um conjunto de crenças, já que nem sempre se constitui pela tradição de modo espontâneo e não crítico, né? Então, pode ser ali uma crença passada de pais para filhos sobre algo, porém, com a experiência, né? Que se adquire no dia a dia. E o método científico? O método científico é o conjunto de regras, né, para produzir conhecimento. Na filosofia, chamamos isso de epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento, ou seja, é ali o primórdio, né, o princípio daquele conhecimento. A filosofia, como sempre, se baseia nos primórdios. Quem são os nossos primórdios da filosofia? A filosofia grega clássica, né? Os socráticos, pré-socráticos, os socráticos e os filósofos que vieram depois também, ali de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, epistemologia busca ali o estudo do conhecimento. Matemática, para fazer uma experiência com a matemática, antes faz-se necessário, né, fazer um estudo epistemológico da matemática. Quem foram os primeiros, né, estudiosos que fundaram ali, por exemplo, aquela lógica, né, aquele conhecimento lógico, aquela regra matemática, enfim, a geometria. Nós temos lá os primórdios que trouxe, né, conhecimento sobre a geometria. Então, o objetivo da ciência é diminuir a margem de erro do ser humano. Olha aí a importância da ciência, né? E nós precisamos ter o quê? Responsabilidade social, né, na ciência, né? O cientista precisa ter ética, né? Ter ali também responsabilidade, porque o que seria essa responsabilidade? Né? A neutralidade, ser imparcial, o que puder, né, ter de imparcialidade ou neutralidade, é importante para que esse saber seja verdadeiro. Então, a ciência não se resume só a neutralidade, porque se encontra permeada de indagações éticas e políticas, ou que se configura pela responsabilidade social da qual o cientista não pode abdicar, né? Então, apesar de termos ali essas parcialidade, né? Ser parcial, que tem em questões ética e política, mas não podemos esquecer da responsabilidade, que é o mais importante, né? Que é não trazer conhecimento que não vai contribuir ou melhorar a vida das pessoas, e sim ao contrário. Então, responsabilidade social é nesse sentido. Se um conhecimento for fazer críticas inconsistentes, se um conhecimento científico vier fazer discriminar, né, um grupo social, discriminar uma crença, por exemplo, nós temos que ter muito cuidado sobre isso, porque nós lidamos com pessoas, né? Lidamos com pessoas, então temos que ter muito cuidado nesse sentido. Por isso que ela não pode ser generalizada. Então vamos seguir tirando o momento de tirar dúvidas.
Muito bem, vamos para a resolução das atividades. Não tivemos uma atividade prática nessa aula, porém eu trouxe ela já pronta para vocês. Vamos lá? Vamos para a tela para a leitura da primeira atividade. Então, eu trouxe, né, durante a aula, aquele experimento, aquela pesquisa, né, com o uso de tecnologia. Então, professora, por que a senhora não passou para a gente fazer aquela pesquisa? Porque precisa de muito tempo. Então, eu trouxe um exemplo, mas vocês podem fazer, simular aí com um exemplo, né, com um tema de interesse e produzir aí durante todo o módulo, né, de filosofia, ou durante o primeiro semestre, né, aplicar uma pesquisa. Questão 1. O racionalismo cartesiano defende que o conhecimento verdadeiro tem origem principalmente na tradição religiosa, na experiência sensorial. Lembra que nós já trabalhamos duas áreas aí, duas correntes filosóficas. Racionalismo, aliás, várias correntes, né? Dogmatismo. Na tradição religiosa, é possível responder, né? Dizer que uma corrente racionalista vai defender, né, que o conhecimento verdadeiro é o que tem origem na religião? Não. Por quê, professora? Porque religião existem várias, né, religiões, vários conceitos. Então, cada uma teria que ser, né, vai ter a sua verdade. Então, o racionalismo que vem da razão não vai aceitar a tradição religiosa, não só apenas a experiência sensorial, nem também a opinião, né? A doxa, ou a intuição. Para os racionalistas, o conhecimento defende que o conhecimento verdadeiro vem da razão pura, né? Mas a razão, não só razão pela percepção humana, a razão por meio da dúvida metódica ou método científico, né? Por meio do método científico, inclusive o dedutivo e a lógica matemática. Parte daí, né? Não vamos concordar que a matemática ou a física ou, né, responde tudo na natureza. Não. Mas a razão, que é a nossa capacidade racional de fazer deduções e análise profunda, né, sobre um campo ali de conhecimento. A dúvida metódica proposta por Descartes significa duvidar apenas da ciência? Não, Descartes, né, não vai dizer que temos que duvidar da ciência. Temos que duvidar do nosso senso comum. Duvidar sistematicamente de tudo até encontrar uma certeza? Que bom seria se nós pudéssemos duvidar de tudo, né? Apesar que a gente não pratica isso. Como assim, professora? Porque a gente vê uma notícia na televisão, já acredita profundamente, né? Às vezes é uma fake news, muitas vezes é uma notícia ideológica, uma notícia com intenções políticas, e nós acreditamos, né? Então, temos que ter muito cuidado. Olhem aqui para mim, passar a experiência para vocês, enquanto vocês vão pensando aí. Quando eu era mais jovem, lá quando eu ainda já fazia graduação, esperando aqui, isso. Quando eu era mais jovem, por que eu vou passar essa experiência para vocês? Porque é normal, é natural se sentir assim. Eu, muitas vezes, pensava, por que eu não consigo ter certeza das coisas, né? Sobre uma notícia, eu não entendia as ideologias políticas. Eu ouvia as pessoas fazendo crítica lá de um governo, de um sistema político, e eu me sentia assim muito pequena. Eu falei, por que eu não entendo o que eles estão falando? Por que eu não sei onde está a verdade? Olha que interessante, né? Lembrar sobre isso. Mas é isso, porque eu não tinha experiência, leitura, conhecimento. Hoje ainda posso repetir como filósofo grego, sei que nada sei. Porém,
Por isso que é importante nunca ter, né, certeza de tudo e sempre ter essa dúvida, né? Quando sai lá uma notícia sobre uma situação na sociedade, a gente acredita, ou tem que perguntar, será que é verdade? Será que isso aí não foi produzido lá por uma inteligência artificial? Tem vídeos, gente, que é tão perfeito que a gente não consegue. A voz é igual, o personagem é a pessoa. Esse dia eu estava vendo vídeos diferentes, a mesma fala em um vídeo fazia uma conotação, né? Fazia ali uma ideia. E o outro vídeo era um vídeo verdadeiro. Eu falei, gente, às vezes um corte da nossa palavra. Né? Às vezes, hoje tem que ter muito cuidado com o que nós falamos, principalmente nas redes sociais. Ou escrever, ou falar sobre algo, porque está sendo muito perigoso replicar o que os outros fazem, porque você não sabe se é verdade. Certo? Então, sempre ter dúvida. Agora, mais que nunca, né? Ter essa posição aí que o filósofo Descartes já dizia lá, né? Mais de 200 anos. Ou seja, ter dúvida sempre. Então, vamos para a resposta? Resposta correta, vamos ver se você acertou. É a letra C, não acreditar em nada. Né? Também não vamos viver no creticismo, né? Do creticismo não, do ceticismo, não acreditar em nada. Aceitar apenas o que os sentidos mostram? Será que tudo que eu vejo é o verdadeiro? Será que as minhas percepções com base nos sentidos é a verdade? Não, como eu disse. Né? As nossas impressões, pelo que nós observamos, também pode ser enganosa. Ou que nada existe, penso, logo existe, o que eu não penso não existe, também não é por esse viés. Certo? Então, a resposta correta, duvidar sistematicamente de tudo até encontrar uma certeza. Como, por exemplo, esse vídeo que eu, no final de semana, estava assistindo. Um certo vídeo dizia que a pessoa estava afirmando aquela ideia. E o vídeo real, a pessoa estava passando a ideia de uma outra pessoa. Olha só, né? Um corte ali modificou, já trouxe outras impressões. Então, é nesse sentido. Duvidar até encontrar certeza. E na ciência também. Fazer uma pergunta, duvidar, mas buscar a certeza, comprovar, né? E não generalizar. Oh. Questão 3. A regra da análise consiste em. Da análise, né, do conhecimento científico, consiste em dividir o problema em partes menores. Isso faz parte da regra metódica. Revisar todas as conclusões. Resolver do mais difícil para o mais fácil. Aceitar apenas as ideias tradicionais. Concordar que existe uma única verdade? Não, a regra da análise de Descartes, acho que eu poderia ter melhorado aí essa pergunta, a regra da análise do método cartesiano é dividir o problema em partes menores. Questão 4, e nossa última questão, sobre uma situação, problema. Um estudante recebe uma informação nas redes sociais dizendo que estudar ouvindo música sempre melhora o desempenho escolar. Explique como o método cartesiano poderia ser aplicado para analisar essa afirmação. Como chegar a essa afirmação? Estudar ouvindo música sempre melhora o desempenho escolar? Posso generalizar, dizer que sim. Toda vez que eu estiver estudando e ouvindo música, vai melhorar meu desempenho escolar. Como seria, né, por meio do método cartesiano? Espera-se que vocês expliquem as 4 regras. Questionar a afirmação, dividir em partes, né? Tipo de música, concentração, contexto. Tá vendo que não vai ser nenhum tipo de música? Qualquer tipo de música. Será que ouvindo rock é possível melhorar o desempenho escolar ouvindo rock? Eu, por exemplo, consigo estudar ou planejar, fazer pesquisa lá na internet, organizar os slides ouvindo música clássica, daquelas que bem só instrumental. Eu consigo me concentrar e fico tranquila para fazer no meu desempenho, né, do trabalho. Mas se for um rock,
Não vou conseguir. Então, precisa também analisar os dados simples antes de conclusões complexas e revisar a conclusão. Então, para eu chegar a essa afirmação, eu preciso desenvolver esse método aqui, todo esse método aí, certo? Para chegar a uma conclusão certa, né? Uma afirmação consistente. Então, concluímos aqui nossas atividades, foram 4 atividades. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Olhem aqui para mim, para a gente se despedir, certo? Espero que vocês tenham gostado. Professora, mas eu não consegui fazer muitas anotações, porque a senhora foi muito rápido, certo? Né? Dentro do horário previsto, eu tenho que falar muitas coisas em pouco tempo. E falar muito básico também, não explicar direito, não adianta. Então, mas vocês têm lá o material, os slides, e vocês podem continuar pesquisando também, né, sobre o que é método científico. Tem diversos vídeos que trazem lá informação sobre pesquisa científica, métodos de pesquisa, que agora no ensino médio não é um foco para vocês, mas vocês precisam ter essa prévia, né, para entender como que é a ciência, né, e a filosofia, né, a diferença entre ciência, senso comum e as diversas áreas, né, de conhecimento. Então, queridos, caso vocês queiram aprofundar, é claro, vocês podem sim desenvolver uma pesquisa em qualquer área, pode ser lá em física. Vamos aplicar um método experimental num tema em física. Vocês podem fazer. Já pensou uma descoberta aí bem interessante? Aí no ensino médio, não precisa esperar numa graduação para fazer pesquisa, pode fazer no ensino médio. Eu achei muito interessante o resultado de uma pesquisa de jovens do ensino médio, aqui da Amazônia, né, na região amazônica, que descobriram que o carvão feito pelo açaí era um excelente filtro de água. Resolveu o problema de muitas pessoas que moram distante, né, onde elas não conseguem ter aquele filtro de barro, ou que não tem o filtro de barro, pode substituir pelo o carvão. Para isso precisa fazer ali toda a estrutura do filtro, né? Então tem muito conhecimento, gente, que vai contribuir para a melhoria da nossa vida ali. Não precisa ser uma pesquisa que vai trazer interesses nacional, mundial, não. A pesquisa, a descoberta, ela pode ser também só para resolver o nosso problema aqui, local, né? O nosso problema, a nossa comunidade, certo? Então, queridos, fico com vocês e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!